Fala galera, aqui é o professor Laio e essa é a aula de Economia Industrial. Hoje a gente vai falar do capítulo 4 do livro de Economia Industrial do Kupfer e da Hansen Clever. Esse capítulo fala sobre o modelo Estrutura, Conduta e Desempenho e seus desdobramentos. Para começar, primeiramente a gente tem que ter noção de que esse modelo de estrutura, conduta e desempenho vai necessitar do entendimento das estruturas de mercado. O que são as estruturas de mercado? O grau de concentração de cada uma dos mercados. Por exemplo, a gente tem o mercado de monopólio, onde existe apenas um vendedor e vários e pequenos compradores, ou a gente pode ter, num outro extremo, um caso de competição perfeita. É importante a gente saber e lembrar dos conceitos de competição perfeita, porque esses modelos que vão ser criticados aqui por esses autores do modelo Estrutura, Conduta e Desempenho. Então vamos lá. Para introduzir, então, muitos economistas se mostram insatisfeitos com os modelos neoclássicos de equilíbrio parcial e geral para o tratamento da competição nos mercados, justamente no momento em que nasciam os sistemas industriais da segunda metade do século XIX. Os seus estudos foram basicamente empíricos, voltados ao chão de fábrica, e buscavam sintetizar uma forma de explicar e prever o comportamento das empresas sobre uma intensa competição, dando origem ao estudo da organização industrial, ou economia industrial, sob a ótica do modelo Estrutura, Conduta e Desempenho. Pauta-se numa metodologia que aceita como contribuições os fatores históricos e estatísticos e teóricos. Então, assim, a economia industrial ela acaba surgindo nessa época aí dos anos 30, né? E ela vem para responder de uma maneira mais eficiente o entendimento dos mercados para com os economistas, né? Para eles tentarem descrever melhor como que a economia funcionava com base em estudos mais empíricos, né? Baseados mais na realidade. O primeiro modelo que a gente vai ver aqui é o da Escola de Chicago. A Escola de Chicago, né? Famosa hoje pelo nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Que é uma escola historicamente mais liberal, que também pega esses conceitos muito fortes ali da economia liberal e que seria a economia clássica e neoclássica, né? E depois, posteriormente, ali, a partir dos anos 90, eles também têm lá um pezinho em alguns pressupostos ali da economia chamada neoliberal. Né? São algumas coisas incomuns ali com a Escola de Chicago também. O modelo da Escola de Chicago, eles defendem que os ganhos de eficiência viriam de estruturas mais concentradas, que a concentração é explicada pelas economias de escala, ou seja, a estrutura seria consequência direta da tecnologia, que determina o tamanho eficiente da firma, e da demanda, que determina quantas firmas e qual o tamanho ótimo dessa firma vai caber no mercado. Para lembrar bem aqui, a gente sabe que o Adam Smith ele fala que a riqueza das nações pode ser explicada pela divisão do trabalho e a maior especialização, porque essa especialização possibilita a gente produzir os mesmos produtos a um custo menor, ou seja, quando cada um se especializa em alguma tarefa dentro de uma linha de produção, por exemplo, é esperado que esse custo por produção seja menor. Mas só produzir bens em abundância também não adianta. A segunda condição imposta, inclusive, por Adam Smith, seria o tamanho do mercado. Não adianta nada eu fazer uma fábrica de alfinetes, como é o exemplo dado pelo Adam Smith, e produzir muitos alfinetes além da demanda necessária para a minha região. Eu tenho que aumentar também o meu raio de atuação. Então, atuar em mais lugares para que eu possa escoar a minha produção e aproveitar desses ganhos de produtividade. Porém, quando a gente fala aqui de concentração de mercado, a gente tem que as empresas com grandes escalas, elas acabam tendo vantagem em cima das empresas que não têm escala, né? Normalmente por conta dos seus custos. E isso acaba levando também, segundo os economistas da Escola de Chicago, a uma maior concentração e, portanto, eles vão dizer ali que a estrutura é formada endogenamente, né, sem interferência das firmas. Ou seja, porque antes desses modelos de estrutura, conduta e desempenho, o que a gente tinha na economia neoclássica, né, a última versão antes de ser criticada, é que a firma ela
entraria no mercado sabendo que tipo de estrutura esse mercado tem, se é de concorrência perfeita ou se é de concorrência imperfeita, e a única coisa que ela escolheria seria a quantidade ótima a se produzir, né? E isso depende da tecnologia que ela tem disponível e da planta da empresa, né? Então, esse modelo, assim, ele esses pressupostos não levavam em conta propaganda, não levavam em conta preferências do consumidor, não levavam em conta barreiras tecnológicas, não levavam em conta royalties, patentes, né? Muitas das barreiras à entrada ali que foram vistos em outro capítulo. Então, quando ele fala que a estrutura é formada de forma endógena, quer dizer que é dentro do modelo. Então, a própria firma cria suas condições de mercado, né? E aí isso contesta a existência de uma relação casual entre a estrutura, conduta e o desempenho. Para sintetizar, a gente tem aqui um esqueminha básico aqui da Escola de Chicago, onde as condições básicas, ou seja, a demanda, né, o tamanho do mercado e a tecnologia que a empresa tem para produzir os seus produtos, né, dada a livre entrada e saída do mercado, né, ou seja, cada um que tem o seu dinheirinho ali pode entrar e atuar naquele mercado sem prejuízo, vai determinar a estrutura de mercado, ou seja, o grau de concentração que aquele mercado vai ter, e dado esse grau de concentração, a gente vai ter um desempenho, né, e uma conduta condizentes com aquele resultado. Se o mercado tem maior concentração, ou seja, se a gente está tratando de um monopólio ou um oligopólio, é esperado que o desempenho da empresa seja melhor, porque ela tem margens de contribuição maiores, ou seja, o lucro da empresa é maior. E, por consequência, ela vai sempre cobrar um preço maior do que a sua receita marginal. Já se a gente está no mercado mais concentrado, o desempenho vai ser bem próximo dos seus concorrentes, né? Se a gente está no mercado mais de concorrência perfeita. E com isso a conduta também vai ser de atuar com um preço igual ao dos seus concorrentes. Então, os antecedentes ali, o escopo e o método, né? A gente tem ali que a origem dos estudos de estrutura, conduta e desempenho tem como papel principal duas constatações empíricas. A não ocorrência do mercado de concorrência perfeita, que implica um número ótimo de firmas no mercado igual ao tamanho do mercado dividido pelo número ótimo que permite a produção do custo médio mínimo. A primeira, a questão de que não existe realmente um mercado que seja de concorrência perfeita na realidade. Esse é um modelo mais teórico. Não que ele seja totalmente inútil só por não haver um modelo, mas ele é muito utilizado para a composição de modelos matemáticos, né? E dada aquela época, né, as capacidades que as pessoas tinham de analisar a realidade, né, a coleta de dados disponível, então ele foi um modelo muito importante. Mas chegou nessa época aí o pessoal falou, ó, não é condizente com a realidade, então a gente tem que adaptar isso aí e melhorar. E a segunda é a inexistência de uma taxa de lucro igual entre os setores da economia. Ou seja, por que isso é importante? Vocês lembram lá das condições, né, dos pressupostos ali da concorrência perfeita, que a gente tinha lá o mercado atomizado, ou seja, não tinha nem compradores nem vendedores grandes o suficientes para manipular o mercado, a livre entrada de empresas, né, o produto é homogêneo, e também uma questão importante é a transparência. Todo mundo sabe o lucro de todo mundo. Então, se um setor têxtil, por exemplo, está dando mais lucro do que um setor alimentício, o pessoal que está no setor alimentício iria sair desse ramo e começar a vender, né, no outro mercado. Assim, no setor alimentício, as taxas de lucro iriam aumentar, porque parte dos concorrentes ia sair dali para vender no têxtil. E no setor têxtil ia acontecer o oposto, até que as duas taxas de lucro dos dois setores se igualem, né? Essa é a teoria ali que envolve esse mercado de competição perfeito. Mas, né, segundo esses economistas, isso não seria realmente uma coisa praticável. As empresas teriam lucros diferentes em determinados mercados. Desses dois empecilhos à aceitação da teoria neoclássica surgem dois objetos de estudo do paradigma estrutura, conduta e desempenho: a concentração de mercado e as barreiras à mobilidade de fatores de produção. O que é uma barreira à mobilidade de fator de produção?
Bom, se você está investindo em um tipo de negócio, para você migrar de negócio, né, sair do ramo têxtil para ir para o ramo de alimentação, por exemplo, ou para ir para o ramo de petróleo, existem custos. Esses custos são as barreiras à mobilidade dos fatores de produção. Quando a gente está no mercado teórico de concorrência perfeita, a gente não tem esses custos e, por isso, a taxa de lucro é igual entre todos. Então, o que é o modelo estrutura, conduta, desempenho? Ele foi criado por Edward Manson em 1939 e reuniu principais contribuições de autores críticos à teoria neoclássica de concorrência, de modo a construir um corpo teórico independente para análise da economia industrial a partir da tentativa de correção de 4 pontos em relação à teoria neoclássica. Ele queria aproximar os termos teóricos da realidade na tentativa de sair da estática neoclássica para um processo dinâmico da realidade. E é importante frisar aqui que toda análise que a gente faz, análise gráfica de oferta e demanda na economia, de regressões lineares simples, a gente está tratando de uma fotografia do passado. Não é um processo dinâmico que vai mudando ao longo do tempo. A gente está só analisando um retrato, não é um filme que está passando aqui. Então, por isso que a economia neoclássica tinha esse viés de analisar um processo estático, né? Porque eles usavam só essa matemática mais simples, mais eficiente para a época ali. Uma metodologia que reúna não só teoria, mas principalmente fatores observados, com destaque para realidades históricas e institucionais. Então, eles queriam também ter um papel mais condizente ali com a realidade. E o terceiro ponto é um novo significado para o mercado, ligado à condição de que a indústria tem firmas diferentes e produzindo produtos com características diferenciadas, então para justamente justificar a mudança daquele empecilho número 2 ali que estava no slide anterior. E o quarto é associar o comportamento empresarial de cada firma numa atividade às estruturas que imperam nessas mesmas atividades. Então vamos lá, os conceitos básicos são a estrutura de mercado, que seria como que o mercado se organiza, se ele é mais concorrencial ou menos concorrente, se tem mais pessoas comprando ou menos pessoas comprando. Então é a concentração de mercado. Lembra bem daquela aula de concorrência perfeita, de monopólio, oligopólio, oligopsônio, monopsônio. O segundo aspecto é a conduta, o conjunto de estratégias utilizadas pelas firmas no mercado. E quando a gente coloca aí estratégias, pode ser estratégia que vai desde o marketing, vai desde a diferenciação de produtos, até entre outros que a gente vai ver aqui na frente. E o desempenho é o grau de eficiência do mercado e poder de mercado. Grau de eficiência do mercado seria o quanto que o mercado consegue produzir ali, né? E o poder de mercado é a capacidade de alterar os preços. Então, uma empresa que tem poder de mercado, ela pode cobrar o quanto ela quer. Por exemplo, uma situação de monopólio. Ou, se for um monopsônio, né, o comprador tem o poder de mercado. Ele que pode determinar quanto vai pagar pela mercadoria. Então, a estrutura de mercado depende do número de compradores e de vendedores, as barreiras à entrada, a integração vertical. Então, barreiras à entrada são aqueles empecilhos que impedem uma empresa de entrar atuando no mercado. Por exemplo, pode ser patentes, pode ser custos elevados, pode ser experiência, know-how, alguma coisa que impeça os seus concorrentes de entrarem naquele mercado. Integração vertical envolve ali a cadeia produtiva das empresas, né? Quando a gente diz que tem uma integração vertical, é porque a empresa controla desde a sua matéria-prima até o seu produto final, né? Isso seria uma integração vertical completa. As estruturas de custo de cada empresa, né? Tem empresas que têm menores custos, ou ela acaba diluindo melhor os custos, aproveitando suas economias de escala, de repente. A diferenciação de produto, né? Que é produzir produtos diferentes dos seus concorrentes, e a diversificação de produção, né? Que é produzir bens ali relacionados, mas diferentes daquilo que você está produzindo. Por exemplo, quando uma empresa de celular começa a aproveitar ali a sua escala e produzir fones de ouvido, produzir computadores, produzir softwares, porque ela aproveita a escala que já está ali e vende produtos que são complementares. A parte da conduta
envolve ali estratégias de preço, acordos comerciais, estratégias de propaganda, pesquisa e inovação, novos investimentos e estratégias de crescimento. Já o desempenho da empresa está ali constatado a eficiência, o poder de mercado, a qualidade do produto, o progresso técnico, o lucro que a empresa tem e os avanços tecnológicos. Então, os pressupostos são: o desempenho depende da conduta, que são as estratégias, dos agentes, sejam eles vendedores e compradores, em diversos assuntos, políticas de preço, inovação e tecnologia. A conduta vai depender ali da estrutura de mercado, do número de agentes, da diversificação de produtos, de barreiras à entrada, das curvas de custo, qual que é o melhor custo para aquela empresa, do grau de integração vertical das empresas, ou seja, o quanto ela controla de toda a sua cadeia produtiva. Será que ela controla pouco, daí ela pega os produtos prontos e só revende eles? Ou será que ela pega lá a matéria-prima e faz todo o processo industrial até que ele chegue a um produto ao consumidor final? E o terceiro ali, a estrutura, que depende das condições básicas de matéria-prima, seja posse e localização, da tecnologia disponível ao setor, força de trabalho, especialização e organização, grau de similaridade entre produtos substitutos, porque se tem produtos substitutos muito similares, aí é difícil ter uma diferenciação de produtos suficiente para a gente ter um poder de mercado, poder ofertar um monopólio, por exemplo, para poder atuar num monopólio, além de fatores institucionais vigentes, tanto do lado da demanda como do lado da oferta. Então, o modelo, de maneira simples, é o seguinte, a estrutura de mercado, ou seja, o grau de concentração inicial, ele vai determinar a conduta da empresa, ou seja, se ela está num mercado que é de concorrência perfeita, ela vai ter uma conduta de acordo com esse mercado. E, dada essa conduta, ela vai ter o desempenho dela. Mas se ela começa a adotar novas condutas que fazem com que ela seja mais eficiente no mercado, ela vai alterar o desempenho dela com mais lucros, e alterando o desempenho dela, ela acaba mudando a estrutura de mercado também. Então, a conduta ela acaba mudando o comportamento estratégico da empresa, e alterando também a estrutura. Então, uma coisa acaba alterando a outra. Não é uma coisa dada como era para os economistas neoclássicos. Que para os economistas neoclássicos, a empresa só escolhia a quantidade de produtos que ia vender de acordo com sua escala de produção. Esses pontos aqui eles não estavam nem em debate. E daí existem vários modelos desse estrutura, conduta e desempenho que podem dizer basicamente a mesma coisa. Então, nesse que é um dos mais completos, a gente tem ali as estruturas básicas que estão presentes no início, no mercado ali, que vão dizer ali sobre a demanda, sobre a produção, sobre a tecnologia disponível, a gama de materiais que são utilizados. Ali a gente tem que isso influencia a estrutura, que também influencia a conduta e a performance. E ali do lado a gente tem as políticas de governo, ou as políticas públicas, políticas governamentais, que estão envolvendo ali a regulação, leis antitrust, impostos, incentivos a investimentos e políticas macroeconômicas. Nessa parte aí, a gente tem a parte governamental como um órgão que tenta dar mais eficiência para o mercado, para que quando ele estiver muito fraco, ele ganhe incentivos lá, como por exemplo está acontecendo agora em alguns setores na economia graças à pandemia, e para quando ele estiver muito concentrado e estiver prejudicando a economia, prejudicando os consumidores, ele possa entrar lá com uma regulação, falando que assim, ou vocês abaixam o preço, ou tem que ter mais concorrência nesse mercado. Aí a gente tem outros exemplos aqui que vão falar basicamente as mesmas coisas, mas é bom para exemplificar cada um dos tipos, porque alguma palavrinha ou outra ajuda a compreender um ao outro. E entre políticas governamentais ali, para complementar, a gente tem ali taxas e subsídios, regras de comércio internacional, que podem melhorar a competitividade da empresa. Temos a regulação. Aconteceu, por exemplo, quando a gente teve a junção da empresa Sadia e Perdigão, onde o governo fez uma análise. Será que se juntar essas duas empresas que estão lá no topo dos mais vendidos, será que a gente vai ter um prejuízo aos consumidores com uma concentração tão grande
de poder numa empresa só, né? Será que ela vai cobrar muito mais caro na lasanha congelada? Leis antitrust, né? Normalmente utilizadas para combater algum abuso de poder em relação aos consumidores, né? Às vezes até internacional. Alguns incentivos fiscais, às vezes para deixar um setor mais competitivo, né? A gente tem ali barreiras à entrada que estão presentes ali também em algumas sequências que o governo vai tentar melhorar, e a provisão de informação. Os principais motivos para a regulação são a assimetria de informações, ou seja, quando há informações desencontradas ou mal informadas para com os agentes, isso prejudica a competição entre as empresas. Alguns motivos também estão relacionados a externalidades, ou seja, é algo que ocorre como consequência daquilo que inicialmente foi feito, ou seja, se a gente tem um mercado que é muito concentrado, uma externalidade seria o abuso econômico dos consumidores por parte dos produtores, mas também quando a gente fala aqui de externalidades, a gente está falando também de providenciar externalidades positivas, porque externalidades pode ser negativa e positiva, e quando a gente fala de positivo, ele pode falar de que se ele incentivar um determinado setor a ser mais competitivo, ele pode produzir mais tecnologia e tornar o desenvolvimento do país mais próspero. Outro motivo é o abuso de poder de monopólio, ou seja, o controle dos preços de produtos necessários, por exemplo, produtos farmacêuticos, alimentação, planos de saúde. Outro motivo é os lobistas. Para quem não sabe, lobista vem de lobby. Lobby é aquela área do hotel que as pessoas ficam ali, né, esperando alguma coisa acontecer. E o lobista é aquele cara que fica ali fazendo sua argumentação em favor de uma determinada indústria para com os políticos, né? E eles ficaram famosos lá nos Estados Unidos e hoje tem esse nome aí, lobistas, né, que são utilizados por todo mundo. Lá é uma atividade regulamentada, né, pelo governo americano, mas aqui ainda não. E por fim ali, a regulação também é necessária para a formação de monopólios naturais. Lembrando que nem sempre os monopólios são prejudiciais. Tem alguns setores que é melhor que a gente trabalhe com o monopólio de uma empresa só, que a gente vai ser mais eficiente do que duas ou três. É o exemplo do setor de energia elétrica, de coleta de lixo, de abastecimento de água e esgoto, e entre outros. Então, para a proteção da população quando há necessidade da manutenção de um único produtor por motivos de eficiência. Beleza, galera? Muito obrigado por ficar até agora. Deixe suas dúvidas aí nos comentários. Pode também mandar sugestões. E até a próxima aula.